Perfeito. Bom dia a todos. Sou Humberto Oliveira, dando continuidade ao projeto Webinar Minasfar, que tem como principal objetivo gerar e promover conteúdo de relevância para a comunidade médica, que fica sempre disponível no nosso canal de YouTube. Hoje teremos o tema, Princípios de Ressonância Magnética do Encéfalo. Temos como palestrante convidado o Dr. Galileu Chagas, neurologista e fellow em neurointervenção, e como moderador, o Dr. Rogério Zenóbio Darwish. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, doutores. Obrigado pelos participantes. É com você, Dr. Rogério. Obrigado, Humberto. Bom dia a todos. Esse projeto é iniciado por Humberto há cerca de 2 anos, se não me engano, Ele é de extrema importância e relevância, já que ele está sempre procurando trazer temas diversos, principalmente linkados à intervenção geral. Existe um foco muito específico em neurointervenção, e tenho certeza que essa aula, o Dr. Galileu, que foi formado em neurologia lá no Hospital das Clínicas, e agora está fazendo fellow de neurointervenção, falando sobre os aspectos, como utilizar a ressonância na nossa prática daí, vai nos ajudar muito. Galileu, passa a palavra e boa palestra. Muito obrigado. Perfeito. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Humberto. Sou da Minasfar, da Medtronic. Então, vamos lá. Deixa eu share my screen. Bem, nossa aula hoje será sobre princípios de ressonância magnética. Está dando para ver bem a imagem do slide? Me ouvir bem? Ok, som ok. Imagem ok. Beleza. Bem, é desnecessário reforçar a importância da ressonância magnética na neurologia e na neurocirurgia modernas. A ressonância hoje se tornou um dos pilares da nossa prática clínica. Mas, a despeito de parecer algo simples, dominado por especialistas, nós podemos começar a mensurar o quanto não conhecemos sobre ela com a seguinte pergunta: o que significa ressonância? De onde ela vem? Por que ela tem esse nome? Nós nos aprendemos desde muito cedo na formação a sempre ouvir que as coisas são o que são e que não vale a pena tentar entender profundamente. Então, nós seguimos memorizando aos poucos cada aspecto da imagem sem entender bem o porquê de cada coisa. Se, por um lado, a física quântica por trás da ressonância realmente é bastante complicada, por outro, existe sim uma forma de compreender a base da formação das imagens. E eu realmente acho que isso ajuda o mundo a entender e a interpretar melhor o exame. A primeira vez que eu apresentei essa aula foi no meu R3 de Neurologia, orientado pelo professor Rodrigo Santiago. E esses conceitos me ajudaram muito lá atrás e ajudam até hoje. Sempre me interessou muito entender o porquê das coisas serem como são. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bem, nossa aula será dividida em 2 partes. Na primeira, mais rápida, 20 minutos ao longo de 20 slides, nós falaremos sobre os conceitos básicos da ressonância. Terá como objetivo uma compreensão do próprio método, de como são formadas as imagens e do porquê que as coisas são como são, com alguns detalhes sobre física. E já a segunda parte, acredito que até mais interesse de todos, será mais prática. Falaremos sobre a neuroimagem no dia a dia, as características das sequências mais utilizadas, as principais matérias que compõem o sistema nervoso, como elas se comportam na imagem, como água, lipídios. E, por fim, veremos na prática, utilizando os conceitos aprendidos, alguns casos de lesões em ressonância magnética. Essa segunda parte vai ter 30 slides, com cerca de 30 minutos. Bem, tudo começa com os átomos de hidrogênio, que possuem um único próton em seu núcleo, e a partir deles são abundantes no corpo humano, que são feitas as imagens de ressonância. Todo próton tem uma carga positiva e uma série de propriedades. Uma delas é um conceito chamado spin. Segundo os conceitos do eletromagnetismo, toda carga em movimento vai gerar um campo magnético. Então, como resultado do spin, isso é, como resultado do movimento giratório de uma carga positiva que é o próton, teremos a formação de um campo magnético, que pode apontar para cima ou para baixo. O vetor representando a direção do campo magnético através do próton é o que chamamos de momento magnético, setinha para cima. Bem, na verdade mesmo, spin é um conceito histórico. Hoje a gente sabe que o átomo não fica exatamente girando ao redor do seu próprio eixo, não. Mas, tanto o termo quanto a explicação continuam sendo utilizados amplamente nos livros de radiologia, artigos recentes. Então, para a gente não aprofundar muito no conceito de física quântica, vamos manter a explicação clássica.
Pois bem, como vimos, cada átomo de hidrogênio possui seu momento magnético, que é um vetor representando a direção do campo magnético produzido pelo próton. Agora vamos imaginar inúmeros átomos de hidrogênio. Cada um deles vai ter seu próprio momento magnético com uma direção diferente e aleatória. Agora, o que acontece quando colocamos esses momentos magnéticos de direções aleatórias em um campo magnético externo? Em outras palavras, o que acontece quando colocamos um ser humano, uma pessoa, dentro de uma máquina de ressonância? Esses momentos magnéticos se alinham com o campo magnético externo, e isso se dá em duas direções. Paralelo, aqui representado como para cima, e antiparalelo, para baixo. Sendo que o número de vetores se alinham paralelo ao campo magnético externo é um pouco superior ao número de vetores que se alinham em direção contrária ao campo, isso é antiparalelo. E essa diferença dos dois dará o vetor resultante, que será a base para a formação das imagens na ressonância. Aqui nessas imagens, nós vemos o símbolo B0 representando o campo magnético externo e os momentos magnéticos alinhados em paralelo e antiparalelo, e o vetor resultante final. Agora, olha só que interessante. Quanto mais forte o campo magnético externo, mais momentos magnéticos se alinham paralelo a esse campo. Logo, quanto mais forte o campo magnético, maior será o vetor resultante, ou seja, maior será a quantidade de átomos de hidrogênio mobilizados para uma futura formação da imagem da ressonância. E qual que é o nome da unidade de medida que mensura a intensidade desse campo magnético externo proporcionado por ressonância aplicada no paciente? Observe a coincidência, chama Tesla. E essa explicação de por que uma ressonância, por exemplo, de 3 Teslas tem uma imagem muito superior ao de uma ressonância de 1,5 Tesla. E ainda uma ressonância de 7 Tesla, a gente nem usa na prática clínica, mais em pesquisa, uma imagem mais importante ainda. Porque o seu campo magnético é muito mais forte, então a quantidade maior de átomos de hidrogênio é alinhada, mobilizada para a formação dessa imagem. Vamos ao próximo conceito. A segunda coisa que acontece é que esses esses prótons, eles não se alinham perfeitamente. Eles, na verdade, assumem um movimento constante de oscilação ao redor de seu eixo de rotação. E a esse movimento rotatório é dado o nome de precessão. Se trata de algo semelhante ao movimento do giroscópio ou movimento translacional que a Terra realiza ao redor do Sol. Aqui na imagem animada, um giroscópio. Ainda para exemplificar, essas 4 imagens representam o momento magnético dos átomos de hidrogênio, enquanto precessam ao redor de um eixo comum. Cada um deles está em precessão em diferentes estágios de rotação, isso é, estão fora de fase. Essa imagem central representa o vetor total dos vários momentos magnéticos fora de fase, cuja somatória gerará um vetor para cima, em paralelo, e um vetor para baixo, em antiparalelo, com um vetor resultante final maior para cima, conforme conversamos. Bem, agora vamos ver esse pequeno vídeo demonstrando que conversamos até o momento. Os átomos em precessão, alinhados pelo campo magnético, e os vetores resultantes. Em paralelo, no estado menos energético, para cima, e antiparalelo para baixo, no estado mais energético, como vamos falar agora ainda. E o vetor resultante final. Pois bem, vamos adiante. A frequência com a qual cada um desses átomos, ou vetores de magnetização, estão em precessão ao redor do seu eixo, se chama frequência de Larmor, ou Larmor, a qual é determinada apenas por uma variável, que é o campo magnético externo ao qual esses átomos de hidrogênio estão alinhados. E essa frequência está na mesma faixa que classificamos como frequência de rádio. Como podemos ver a imagem, aumentamos a frequência quando aumentamos o campo magnético. 1 Tesla a 2 Tesla. O próximo passo da produção da imagem, já quase encerrando essa parte inicial, indo para a parte prática da imagem de ressonância, o próximo passo da produção da imagem será utilizar uma bobina de radiofrequência para disparar uma onda de rádio na exata mesma frequência da precessão dos átomos de hidrogênio, que é a frequência de Larmor. E o que acontece, então, após a liberação dessa onda de radiofrequência é o conceito chamado ressonância. A ressonância ela é uma propriedade com a seguinte característica. Se você disparar uma frequência sobre determinada substância que esteja na exata mesma frequência que essa matéria já estava naturalmente previamente, ocorrerá uma absorção da energia recebida. Um exemplo interessante, conhecido para a gente entender esse conceito é o seguinte.
Você lembra daquele tradicional experimento da física, no qual se pega uma taça de vinho, se emite um determinado som, então absolutamente se quebra? Vamos lembrar. As ondas sonoras emitidas têm a exata mesma frequência intrínseca da própria taça. Por isso, devido ao fenômeno da ressonância acústica, a taça absorve a energia emitida pelo som até o ponto de acabar quebrando. E a mesma coisa acontece com os átomos de hidrogênio ao receberem uns pulsos de radiofrequência iguais à sua própria frequência de precessão. Eles absorvem essa energia e com isso se modificam. Muito bem. Agora nós entendemos do que se trata o fenômeno de ressonância, por que ela é nuclear e de onde que vem a termomagnética. Agora, como as imagens são formadas? Bem, após receber energia, acontecem duas modificações no átomo de hidrogênio. O primeiro efeito é que a precessão dos átomos começa a acontecer em fase, isso é, todos na mesma direção, como se estivessem sendo puxadas pela radiofrequência. De forma que o vetor de magnetização agora rotaciona ao redor de um novo eixo, que não é mais vertical, mas inclinado para o lado, em direção ao estímulo da radiofrequência. Lembrando que o mesmo ocorre tanto nos vetores paralelos como para os antiparalelos, sendo então o momento magnético final agora a resultante de ambos, estando esse momento magnético final também em movimento rotatório de precessão ao redor do próprio novo eixo. E o segundo efeito é o chamado de spin flip. Com o fenômeno da ressonância, alguns átomos assumem um estado mais energizado, que faz com que vários deles mudem esse momento magnético de um estado paralelo para cima para antiparalelo, para baixo. E com isso, o vetor magnético final sofre dois efeitos. Ele se desloca para baixo, pelo aumento do número de átomos em posição antiparalela, e se desloca para o lado, conforme o novo eixo da precessão, que agora está em fase. O resultado é um vetor magnético final horizontal ao invés de vertical, que pode alcançar um ângulo de até 90 graus. E o quanto esse vetor pode ser angulado para baixo é determinado pela frequência que é aplicada e pelo tempo que ela é aplicada. Então, tanto a precessão entrar em fase, quanto a mudança dos vetores de paralelo para antiparalelo, ou seja, para o estado mais energizado, é determinado em parte pelo tempo que os átomos ficam expostos às ondas de radiofrequência, que claramente são emitidas pela máquina de ressonância. Por fim, o que acontece quando as ondas de radiofrequência são interrompidas? Ocorre no último tempo que falaremos da ressonância, o relaxamento. Em termos simples, as coisas voltam ao seu estado anterior, um estado altamente energético, com muitos momentos magnéticos em antiparalelo, em precessão de fase, para um estado pouco energético, isso é, a energia cai. Porém, sabemos que a lei da conservação da energia diz que não perdemos energia, ela apenas se transforma em outras formas. Então, o que acontece no relaxamento é uma liberação dessa energia em forma de ondas de rádio. E é exatamente essa energia liberada que é medida pelos computadores para produzir a imagem da ressonância. A liberação da energia, o relaxamento, ele se dá de duas formas, e cada uma delas origina uma das duas sequências principais da ressonância, o T1 e o T2, a partir das quais todas as outras imagens serão feitas. A primeira é o spin lattice, e dá origem às imagens ponderadas no T1. Se trata da energia liberada no ambiente, quando os momentos magnéticos em antiparalelo, estado mais energizado, retornam ao seu estado anterior em paralelo, menos energizado, que é o eixo de magnetização longitudinal. A taxa em que isso ocorre não é constante, mas diretamente dependente do tecido ao redor dos átomos de hidrogênio, ou mais especificamente de quanta energia é perdida no tecido ao redor, o que é variável para cada matéria. Em T1, nós temos a característica da taxa de relaxamento da gordura ser muito diferente da taxa de relaxamento da água, o que nos dá um ótimo contraste, e por isso, como vamos ver, faz de T1 a melhor janela para vermos a anatomia do cérebro. Em T1, as áreas com grande quantidade de água livre vão aparecer pretas, como podemos perceber ao ver os ventrículos, enquanto as áreas de síntese e gordura vão aparecer brancas, como podemos ver ao olhar para a substância branca, que é rica em lipídios, da laringe de mielina. A segunda forma de relaxamento é o spin-spin, que dá origem às imagens ponderadas em T2. Acontece por causa de uma interação entre os campos magnéticos individuais dos átomos de hidrogênio, e se trata da perda de energia que acontece quando os átomos de hidrogênio saem de um estado de precessão em fase para um estado de precessão fora de fase, o eixo de magnetização transversal. E a taxa que os tecidos relaxam nesse aspecto também é muito dependente dos tipos de tecido envolvidos. Essa mudança ocorre de forma muito mais rápida em materiais densos, como os ossos, porém é muito lento em fluidos, como a água ou o líquido.
o que faz com que no T2 os ossos fiquem pretos, assim como no T1, porém a água fique branca, como podemos observar nos ventrículos, sem diferenciar muito bem a gordura. O T2 ele é muito parecido com o oposto de T1. Ele não é o oposto de T1, não, mas é parecido. E por ter a característica de evidenciar fluidos, isso é, água, as janelas imponderadas em T2 são muito boas para visualizarmos lesões do inseto. Nessa imagem, nós vemos a lesão frontal à esquerda, subjetiva de neoplasia, causando um efeito em massa, comprimir os ventrículos laterais, e com uma área hiperintensa ao seu redor, sugestivo de edema vasogênico, muito bem vista em T2. Vamos encerrar a primeira parte da aula. Eu falei que seria um pouquinho mais cansativa, maçante, mas que é importante, que muito nos auxilia na compreensão da ressonância. Vamos encerrar a primeira parte com um videozinho ilustrando esses conceitos. À esquerda tem uma molécula de gordura, à direita a de água. Vamos lá. O vetor de magnetização longitudinal para cima. Vamos emitir uma onda de radiofrequência, energizando tudo. Os átomos vão de estado de precessão fora de fase para em fase, do estado menos energético para mais energético, mudando o vetor final. E depois ele vai relaxar, liberando essa energia. Reparem como agora a gordura vai relaxar e a água ainda não. E quando ela vai liberar essa energia, ela vai mudar, voltar para aquele estado de pressão em fase, pressão fora de fase, o estado mais energético ou menos energético, assim como os átomos em paralelo, de antiparalelo para paralelo, que é um estado menos energizado, com a liberação da energia para o ambiente, e essa liberação da energia é o que faz a imagem. Agora, como ela se comporta de forma diferente, de acordo com a substância envolvida. Pois bem, muito bom. Agora que entendemos como as imagens são formadas, o básico da física, vamos conversar agora sobre as características das principais sequências de ressonância utilizadas na prática clínica, no dia a dia, e como interpretá-las. Lembrando que as diversas sequências são obtidas principalmente pela manipulação das imagens ponderadas em T1 ou T2. Por exemplo, ao se modificar a frequência dos pulsos de onda de radiofrequência emitidos para os átomos, por exemplo, ao se modificar a frequência dos pulsos de onda de radiofrequência emitidos para os átomos. Porque assim nós modificamos a forma e o tempo como cada matéria vai liberar a energia. E a energia que será absorvida e interpretada como as imagens. Então, a imagem de ressonância vai ser uma manipulação do campo magnético, das ondas de radiofrequência, de como elas são emitidas, de como as moléculas vão adquirir essa energia, de como as moléculas vão liberar essa energia. As diversas manipulações levam às diversas imagens de ressonância. Antes de mais nada, vamos lembrar de dois conceitos básicos. O primeiro é que as imagens podem ser cortadas em forma coronal, axial ou sagital. E é sempre muito importante analisar as lesões utilizando-se mais de um corte, pois, assim como na vida, nós podemos mudar drasticamente a nossa interpretação sobre determinada alteração quando a vemos por diferentes ângulos. Então, sempre é importante olhar vários cortes, vários ângulos. O segundo conceito básico é que as lesões brancas na ressonância vão ser chamadas de hiperintensas ou hipersinal, e as pretas de hipointensas ou hipossinal, enquanto as de tom cinza de isointensas ou isosinal. E vale lembrar que nós devemos ter o cuidado de não confundir com as imagens da TC, nas quais as imagens são hipo ou isodensas. Na ressonância não se trata de densidade, mas de intensidade do sinal. Essa tabelinha é muito interessante. Vamos utilizá-la para aprender um pouco melhor o que fica branco e o que fica preto em T1 e T2. E para isso vamos focar nosso raciocínio principalmente em 4 matérias: água, gordura, proteína e contraste. Primeiro, T1. No T1, os fluidos livres, como líquor, vão aparecer pretos, como observamos os ventrículos nos sulcos, que tem hipossinal. A gordura vai aparecer branca, e olha que interessante. O que é composta a substância branca? Por que ela é branca? Ela é composta por tratos, que nada mais são que feixes de axônios envoltos em barrinha de merino. Então, como por sua vez, tem composição lipídica. A substância branca tem hipersinal em T1 justamente por ser rica em gordura. E o contraste para o magnético, gadolínio, vai aparecer branco. T1 geralmente é a sequência que utilizamos para ver o contraste. Agora, ao contrário da água livre, que fica preta, tecidos ricos em água, porém nos quais a sua mobilização está mais restrita, que acontece em muitas lesões, podem aparecer isointensos em T1. E esse é um dos fatores que explicam por que, por vezes, nós não vemos muito claramente uma lesão nas janelas ponderadas
em T1, mas vemos com muita clareza nas janelas ponderadas em T2. Bem, e outra coisa interessante sobre o T1, que inclusive é até citado na legenda dessa tabela no artigo, é que apesar de na tabela ser que os tecidos proteicos estão considerando terão um sinal intermediário em T1 e branco em T2, as características de sinal dos tecidos proteicos variam muito conforme a quantidade de proteínas da lesão. Tecidos com altas concentrações de proteína podem ter hipersinal em T1 e hipossinal em T2. A última ponderação base sobre T1 é que algumas outras substâncias também ficam hiperintensas no T1, como melanina e meta-hemoglobina, que é um produto de degradação da hemoglobina. Mas, bem, de uma forma geral, tem uma janela muito boa para se ver a anatomia do inseto. Vamos usar alguns exemplos. Nessa imagem, nós temos um paciente com um cisto colóide do terceiro ventrículo, o qual, em 2/3 dos casos, é hiperintenso em T1, no seu alto conteúdo proteico. Nessa, nós temos metástases intracranianas de melanoma, que acontece em cerca de 40% dos pacientes com melanoma maligno. A melanina, como comentamos, tem hipersinal em T1. E nessa, nós temos um sangramento subagudo, secundário à angiopatia amiloide. Essa imagem é muito interessante, vamos falar um pouco sobre ela. Nós podemos ver uma imagem hiperintensa em T1 com maior sinal na periferia da lesão. E por que isso acontece? Vamos lembrar que quando acontece sangramento e se inicia um processo de degradação da hemoglobina, ela passa pelas seguintes fases. Inicialmente teremos oxihemoglobina, que é a hemoglobina oxigenada. Rapidamente ela perde oxigênio e passamos a ter desoxihemoglobina. E nessas duas formas ela não costuma alterar muito pelo T2 não. Agora, após a desoxihemoglobina sofrer oxidação, nós vamos ter a formação de meta-hemoglobina intracelular, de 3 a 7 dias de sangramento, e após, com a degeneração das hemácias, teremos meta-hemoglobina extracelular, de 7 a 30 dias de sangramento. E, por fim, após a sua fagocitose pelo sistema monocítico macrofágico, teremos a produção de hemociderina, a qual, por sua vez, também costuma não alterar no sinal de T1. Ou seja, a única forma de degradação da hemoglobina que irá alterar o sinal T1 será de meta-hemoglobina, tanto intra quanto extracelular, 3 a 30 dias de sangramento. E essa degradação da hemoglobina costuma acontecer da periferia para o centro do hematoma. Então, essa imagem de sangramento subagudo dentro do T1, com o hipersinal mais evidente na periferia da lesão, reflete exatamente isso. O caminhar da degradação da hemoglobina no hematoma. Conforme vamos ver à frente, a gente consegue fazer um jogo com as janelas da ressonância para determinar a tumoralidade do sangramento, que é muito útil na prática clínica. Bem, vamos falar um pouco agora de T2. No T2, teremos até certo ponto o oposto que encontramos em T1. No T2, todos os livres, como o líquido, vão ficar brancos, antes dos ventrículos brancos do T2. E também podem ficar brancos tecidos ricos em água, porém com mobilização mais restrita, como que acontece em diversas lesões. E esse é um dos motivos que faz com que as sequências ponderadas do T2 sejam geralmente as primeiras que nós olhamos quando estamos procurando inicialmente por alguma lesão. Existe até uma dica que sempre nos dão quando entramos lá no início da neurologia, da neurocirurgia, que é que ao pegar uma ressonância e ver primeiro T2 e primeiro flash, justamente por isso, costuma ser mais fácil de ver lesão nessa sequência. Agora, antes de darmos alguns exemplos do T2, vamos introduzir outra sequência com características muito semelhantes, o flare. O flare é uma janela ponderada em T2, então terá as mesmas características básicas de T2. Porém, no flare nós teremos uma supressão da água livre. Logo, os ventrículos terão seu sinal suprimido e, portanto, ficarão pretos. Porém, os demais tubos que não estiverem com movimentação livre ficarão brancos. Essa sequência é muito boa para lesões. E costuma ser uma das que a gente mais utiliza, uma das que mais damos atenção, porque vê alterações tão bem quanto T2, mas sem realçar a água livre, isso é o líquido. E por que isso é importante? Isso é importante porque a proximidade das lesões com locais nos quais o líquido pode dificultar a sua visualização e a sua interpretação é algo comum. Quando você tira o líquido circulante da imagem, o que você vê branco é somente as lesões. Vamos dar alguns exemplos que conversamos. Aqui, à esquerda temos T1 e à direita temos flare. Essa área hiperintensa em flare se chama de edema vasogênico, água na substância branca, quebra de barreira hematocefálica, usualmente. E podemos ver que a alteração fica muito mais evidente no flare. Também ficaria no T2 nesse caso. Assim, o edema vasogênico sempre fica bem nas duas. Enquanto em T1, claro, aqui temos um edema vasogênico muito grande, então em T1 está realmente fácil de ver, mas bem pior do que em T2 e flare. E às vezes lesões pequenas, nós realmente passam batido, não vemos em T1, e vemos brilhante, onde nós vemos claramente em T2 e flare. Bem,
Agora, alguns exemplos de como a supressão do líquor livre em T2 do flare auxilia a interpretar melhor algumas imagens. Neste caso, com T2 à esquerda e flare à direita, temos o hipocampo à direita com hipersinal, atrofia, perda de digitações. O caso trata de uma esclerose mesial temporal. E olha como a supressão do líquor em T2 permite ver com mais clareza o hipocampo em T1. Outro sinal semelhante, parecido com o anterior, só que nesse caso tratando de encefalite límbica. Olha esse hipersinal no hipocampo esquerdo, como que mudar de T2 para T-flare ajuda nessas lesões que ficam muito próximas. Bem, agora já vimos lesões hiperintensas periventriculares em T2 e flare, compatíveis com as lesões perivenulares, as lesões múltiplas, nervosas. Olha como a supressão do líquor de T2 permite diferenciar melhor as lesões próximas dos ventrículos em flare. E é só essa diferença mesmo, do flare para T2. A água livre de sucos nos ventrículos é suprimida e vemos um T2 sem água livre. Então, no flare, vamos ver uma imagem branca quando tem algum grau de lesão, algum grau de acúmulo de água, mas sem tanta movimentação livre, que é muito frequente em lesões. Por fim, falando sobre T2 e flare, vemos nessa imagem uma metástase na cisterna cerebelo-contínua direita. É interessante notar como podemos observar hemorragias em diferentes idades nesse estudo. Nós falamos há pouco que quando temos sangramento, a única das fases da regulação da hemoglobina que podemos ver bem por T1 é a metahemoglobina. Isso também é verdade para T2, porém com a diferença que nos ajuda a determinar a temporalidade da lesão. Enquanto tanto a hemoglobina intracelular, a metahemoglobina intracelular, que é de 3 a 7 dias de sangramento, quanto a metahemoglobina extracelular, que é de 7 a 30 dias de sangramento, se evidenciam com hipersinal em T1, apenas a metahemoglobina extracelular se evidencia como hipersinal em T2, ficando a metahemoglobina intracelular com hipossinal. Em outras palavras, o T1 se altera primeiro do que T2. O T1 se altera no início da primeira semana, volta no terceiro dia e se mantém alterado até o final do primeiro mês. Enquanto o T2 ele se altera após a primeira semana e se mantém alterado até o final do primeiro mês. Aqui nós podemos ver essa imagem em forma de lua crescente, ali mais medial e posterior da lesão, um hipersinal em T1, um hipossinal em T2, o que é sugestivo de uma metahemoglobina intracelular, ou seja, uma hemorragia mais recente, 3 a 7 dias, pois a hemoglobina não saiu ainda dos hemácias. Enquanto na parte um pouquinho mais central, um pouquinho mais lateral, nós vemos o hipersinal tanto em T1 quanto em T2, correspondendo a uma metahemoglobina extracelular, portanto, uma hemorragia um pouco mais antiga, de 7 a 30 dias, pois a metahemoglobina já saiu dos hemácias degenerados. E lá dentro do tumor, da porção isso não intensa, é o próprio tumor. E o sangue agudo ou antigo não pode ser bem diferenciado entre T1 ou T2, sendo melhor visto no T2 estrela, que é uma sequência que vamos falar mais à frente. Agora, aproveitando, olha um detalhe interessante. Olha como nós podemos visualizar bem o conduto auditivo interno em T2, pelo seu conteúdo licórico, mas já não vemos tão bem pela supressão de água livre. Vamos aproveitar isso para falar rapidamente uma sequência muito interessante. Sem entrar em muitos detalhes, mas uma sequência que é boa justamente para ver isso. Esses detalhes de nervo craniano, de tronco cefálico. A sequência Fiesta. E é uma sequência que muitas vezes não é feita de rotina. Usualmente, por exemplo, quero ver um conflito neuromuscular na neuralgia trigênica. Nos solicitamos especificamente, a gente lê as realizar, já de Fiesta, nos ajuda muito nessas situações de nervo craniano, de tronco cefálico. E exemplos, nessa imagem esquerda, nós temos um idoso com um bilateral contínuo, cujo Fiesta evidenciou um pequeno aneurisma da artéria celular posterior inferior apaica à direita, foi confirmado no ADC. E à direita, nós vemos a paciente com perda auditiva neurosensorial. À esquerda, um Fiesta evidenciando um nervo vestibular hipoplásico. Bem, vamos falar agora de uma janela muito utilizada, que é o T1 contrastado. Esse dado de janela é muito importante ao ver as lesões. É exatamente igual ao T1, porém já temos contraste de gadolina nos vasos do paciente, o que nos permite ver duas coisas. Alterações nos vasos sanguíneos, como a obstrução arterial aguda, AVC isquêmico, aneurisma, trombose venosa, inclusive nos seios durais, então essas alterações nos vasos sanguíneos, ou realce de contraste das lesões. Isso é possível, visto que em muitas lesões há uma quebra da barreira hematocefálica.
Então, o contraste extravasa dos vasos para as lesões de encéfalo. E isso assume diversos padrões, os quais muitas vezes utilizamos para auxiliar na elucidação diagnóstica da lesão. Nessa imagem aqui que eu usei para ilustrar, nós vamos ter uma máquina causando hemorragia, topografia talâmica. Então, vamos voltar nela depois. Mas, por hora, apenas para ilustrar a imagem muito bonita, ilustrando os vasos sanguíneos preenchidos por um contraste. Agora, para exemplificar, vou colocar aqui a imagem de um abscesso bacteriano. Em T1, primeira imagem esquerda, já vemos uma hipointensidade na topografia. Em T1 contrastado, vemos o realce anelar pelo contraste. Em T2, vemos também a lesão com uma área branca, um edema vasogênico perilesional. Agora, nessa imagem, muito semelhante à anterior, temos a neurotoxoplasmose no paciente com HIV. Em T1, vemos apenas um hipossinal temporal esquerdo. No FLAIR, temos uma área principalmente hipersinal, na topografia, no edema. E no T1 contrastado, temos esse realce anelar pelo contraste da lesão, o que é muito comum em abscessos, por neurotoxoplasmose, abscesso bacteriano. E esses padrões de realce pelo contraste nos ajudam muito na diferenciação de diversas etiologias. Outro exemplo muito interessante é da esclerose múltipla, na qual tanto lesões recentes, que significam atividade, quanto antigas, seculares, vão ficar hiperintensas em T2 e FLAIR. Mas somente as lesões com atividade de doença vão ter um realce pelo contraste, enquanto as antigas não. E assim nós conseguimos diferenciá-las. E essa diferenciação ajuda muito no raciocínio da esclerose múltipla, porque, para falarmos de diagnóstico, precisamos de progressão temporal e espacial da doença, usando como base a ressonância. Então, por exemplo, nessa imagem nós temos lesões periventriculares, extracorticais, insuficiência branca profunda, todas hiperintensas em T2 e FLAIR, hipointensas em T1. Agora, só algumas delas realçam contraste, ou seja, as que realçam contraste são atividade de doença, lesões recentes. E as que não realçam contraste são lesões antigas. Bem, a próxima sequência que queremos falar será a difusão. Essa é a janela que mais utilizamos no AVC isquêmico agudo. É uma janela que avalia a restrição à difusão das moléculas de ar. Na isquemia aguda e nos abscessos bacterianos, nós temos uma importante restrição de difusão. E essa é a janela que sempre ajuda muito no diagnóstico dessas lesões. Agora, porém, tem um detalhe que eu vou falar várias vezes aqui, que é muito importante. A difusão, ela tem esse que é pormenor. Eles têm lesões hiperintensas T2 e FLAIR, que também ficam hiperintensas na difusão. Porém, que não representam uma restrição à difusão verdadeira do moléculas de água, mas tão somente o que chamamos de efeito shine-through. E como que sabemos isso? Sempre que visualizamos a janela de difusão, temos que também ver uma janela chamada mapa de AVC. Nós só podemos falar que se trata de uma restrição verdadeira da difusão da molécula de água, uma restrição à difusão verdadeira, quando temos uma imagem hiperintensa na difusão e hipointensa no AVC, nesse exemplo aqui. Se não for assim, não temos restrição à difusão verdadeira. Nesse exemplo, quer dizer, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um AVC isquêmico agudo ou subagudo, eu vou ter uma imagem hiperintensa na difusão e hipointensa no AVC, ou seja, uma restrição à difusão verdadeira. Essa mesma lesão, conforme o tempo que ocorreu, poderá transitar também hiperintensa no T2 e FLAIR. Enquanto, se eu tiver uma biliose, uma cicatriz de AVC isquêmico antigo, eu terei uma imagem hiperintensa em T2 e FLAIR, hiperintensa no AVC, e pode estar de diversas formas na difusão, inclusive hiperintensa, mas sem configurar a restrição à difusão verdadeira, por não ter o correspondente dessa hipointensidade em AVC. Ou seja, utilizamos esse jogo para determinar a temporalidade da lesão isquêmica, para diferenciar o que é agudo ou subagudo do que é antigo. Se eu tenho uma restrição à difusão verdadeira, hipersinal na difusão e hipossinal no AVC, isso significaria um evento de até 1 a 3 semanas. Enquanto se eu não tiver isso, é um evento mais antigo. E, aproveitando que estamos falando de difusão, vale lembrar também que ela é a janela que vê isquemia de forma mais precoce. Nas primeiras 6 horas do AVC, você já pode ter alteração de difusão, enquanto nas outras janelas demora mais tempo para aparecer. Na tomografia, por exemplo, você só vê a imagem bem formada após cerca de 24 horas do evento. Embora possam estar presentes algumas hipodensidades mais sutis um pouco antes disso, com a redução da diferenciação de substância cinzenta com substância branca, um certo apagamento de sucos. Enquanto no FLAIR, geralmente umas 6 horas, 4 horas e meia, 6 horas para começar a alterar. A difusão é bem mais rápida, nas primeiras horas já se altera. Nessa imagem que exemplificamos, temos um hipersinal de difusão e um hipossinal ADC, então uma restrição de difusão verdadeira. E
temos uma imagem em cunha, com uma topografia compatível com a AVC cerebral média, o que é típico do AVC isquêmico, a fusão cerebral média à direita. Essa imagem ela não pode ser outra coisa senão um AVC isquêmico agudo estimulado. Ainda dentro desse raciocínio, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da temporalidade, como se nos ajuda no AVC agudo, que é uma coisa muito importante na nossa prática clínica. Existe algo recente chamado mismatch flare difusão. Falamos há pouco que a difusão se altera nas primeiras horas, o flare demora umas 4 horas e meia, 6 horas para se alterar, não é verdade? E se isso tiver repercussão clínica? De fato, tem. Como a restrição de difusão pelo edema citotóxico, que aparece primeiro na difusão e depois do flare, uma lesão isquêmica em fase aguda pode dar impedência na difusão, edema citotóxico, mas ainda sem alteração pronunciada no flare, geralmente edema endogênico. Nessa imagem acima, temos lesões com alteração na difusão e sem alteração evidente no flare, ou seja, com incremento da difusão, assim, e abaixo, lesões com alteração evidente em ambos, ou seja, sem incremento da difusão. Usando esse raciocínio, foi publicado em 2018 no New England Journal of Medicine, um artigo que ponderava o seguinte raciocínio. Nós nunca trombolizamos um paciente por horário teste é desconhecido, certo? Não sabemos se o ictus foi superior a 4 horas e meia ou não. Nós não sabemos que dentro desse período de tempo, a planta de difusão se altera, o flare é mais tardio. Isso utilizava esse mismatch flare de difusão para entender o tempo de isquemia dos wake-up strokes e assim trombolizar, ou AVC, qualquer com um tempo de isquemia dito desconhecido, e assim trombolizar todos os pacientes com restrição de difusão por sem alteração em flare. Pois bem, o resultado foi tão bom usando esse raciocínio de imagem que já entrou nas recomendações do último guideline de terapia de reperfusão da stroke, 2019, com nível de evidência 2A, ou seja, desde esse período, 3 anos atrás, que é uma coisa recente, se tivermos um mismatch flare de difusão em um AVC dito incerto, ou wake-up stroke, nós podemos falar com certa segurança que essa isquemia ocorreu dentro das últimas 4 horas e meia. Estamos autorizados a trombolizar o paciente. Existem também algumas outras repercussões médicas de difusão, com provavelmente uma maior tendência a ter uma melhor recuperação, a fazer tumectomia, etc. Mas a principal função é a determinação da temporalidade. E essa possibilidade recente de trombolizar o paciente com esse mismatch. Bem, um outro exemplo muito importante da restrição de difusão verdadeira são os abscessos bacterianos. Essa imagem é bem interessante. Aqui temos uma hiperintensidade na difusão, imagem B, uma hipointensidade no mapa de ADC, imagem E. Levantando se trata de uma restrição de difusão verdadeira e não um efeito Shine-Through, como conversamos atualmente há pouco. E, além disso, uma hipointensidade em T1, stem A, e uma hiperintensidade em T2, stem B, com um edema pré-lesional, também hiperintenso. E um real se anelar pelo contraste no T1 contrastado, stem C. E aqui temos a imagem de difusão. No caso do AVC isquêmico, a restrição de difusão vai se dar por edema citotóxico. Mas já no caso do abscesso, a restrição de difusão se dá por exudato. E são as duas grandes causas clássicas de restrição de difusão verdadeira na ressonância, que nos ajudam muito na prática clínica. O AVC isquêmico agudo subagudo ou o abscesso cerebral por causa de exudato. Claro, como vamos diferenciá-los? A história clínica, o padrão da imagem, o formato, real por contraste e outros aspectos. Agora, uma outra causa um pouco menos comum de restrição de difusão dos moléculas de água seriam alguns tumores, especialmente aqueles com a desproporção total no núcleo, como linfomas. E tem algumas outras causas também que não entrariam para não aumentar muito a complexidade da aula. Mas o principal é isso. Físico possível, etc., mas é diferente para o. Bem, e vale reforçar uma última vez um conceito importante, que só há restrição à difusão verdadeira se a imagem tiver hiperintensa de difusão e hiperintensa no AVC. Caso contrário, se tiver hiperintensa em ambos os anelas, está tão somente o efeito sem significado chamado Shine-Through, brilhar através, que é um reflexo de difusão da alteração do flare. Por fim, já a gente se aproximando do final da aula, acho que eu vou fazer um pouco rápido, né? Vamos terminar a aula em 40 e poucos minutos, se não em 50. Vamos falar sobre mais uma sequência que é muito útil no nosso dia a dia, o T2 estrela. E para isso, voltamos a esse slide da primeira parte da aula. O T2 estrela, assim como o T2, ele tem uma relação com o eixo de magnetização transversal, liberando energia conforme a interação entre os campos magnéticos individuais dos átomos. Porém, T2 estrela, isso acontece em íntima relação com as heterogeneidades do campo magnético. Ou seja, quanto mais perturbação o campo magnético externo aplicado a determinada substância causar,
mais alterada, melhor vista será ela no T2 estrela, o que faz a sequência muito ruim para a regulação anatômica, porém muito boa para avaliar a presença de substâncias paramagnéticas, objetos metálicos e depósitos de cálcio ou ferro nos tecidos. A utilizamos muito para ver cálcio e sangue nos tecidos, que ficam hipointensos de T2. Nessa imagem, aquela que usamos no meio da aula para mostrar o termo contrastado, temos uma hemorragia talâmica direita, secundária a uma má formação arteriovenosa, com marcada hipointensidade em T2 estrela e hipointensidade em T1, sugerindo um sangramento subagudo. E aqui vamos lembrar do que comentamos sobre a degradação da hemoglobina quando falamos de T1. Quando há um sangramento intracraniano, a hemoglobina se degrada conforme as seguintes fases: oxihemoglobina, desoxihemoglobina, metahemoglobina intracelular, metahemoglobina extracelular e hemosiderina. Sendo que somente a metahemoglobina vai alterar o sinal do T1 e T2. Ou seja, sendo assim, a janela de T2 estrela, gradiente eco, será a nossa escolha para visualizar os sangramentos agudos, menos de 3 dias, desoxihemoglobina, ou crônicos, mais de 30 dias, hemosiderina, na ressonância de cérebro. Além de ser boa também para ver os demais sangramentos subagudos, ali até 7 dias, da metahemoglobina intracelular. Isso acontece porque, na ressonância, o que nós vemos, na verdade, é o impacto da presença do ferro no campo magnético, o que afeta o sinal quando detectamos os prótons de água. Quando vemos sangue na ressonância, não vemos sangue em si, mas um efeito secundário dos tecidos, o que é o contrário do que acontece na tomografia, na qual a atenuação dos raios-x é uma função direta da molécula de hemoglobina. Um detalhe relevante aqui é que no T2 estrela não é bom para visualizar o sangramento de 7 a 30 dias, da hemoglobina extracelular. Isso acontece porque há uma perda de gradiente de suscetibilidade magnética, subsequente à homogeneização da concentração da hemoglobina no coágulo, que ocorre quando ela é liberada do interior das hemácias. E com isso há uma perda transitória do sinal. Lembrando que nunca é assim, 880. As imagens são heterogêneas, tem totalmente várias fases da elevação da hemoglobina, mesmo quando for um sangramento só. Então, assim, há uma perda do sinal mesmo, viu uma coisinha. E por que isso não acontece na hemosiderina, assim? Porque ela é muito mais paramagnética do que a metahemoglobina. E também ela está localizada em parte dentro das células inflamatórias. Mas, bem, em resumo, T2 estrela é bom para ver sangue agudo ou subagudo até 7 dias, ou crônico após 30 dias. E é a janela que mais os auxilia nos sangramentos. Claramente, tem também todo aquele jogo com T1 e T2 para determinar a temporalidade que conversamos há pouco. Bem, essa imagem é muito interessante, trata-se de uma angiopatia amiloide com esclerose superficial secundária. Temos a imagem esquerda, padrão de hipossinal, acompanhando os tiros, principalmente no hemisfério cerebral direito, e próximo à eletroenite, e caracteriza a cinderose superficial, esse depósito de hemosiderina. Enquanto na imagem direita, temos diversas lesões arredondadas com hipossinal, se tratando de pontos hemorrágicos crônicos, secundários à angiopatia amiloide. Como vocês são crônicos? Bem, quando eu peguei a imagem, tinha também a imagem flare, e nela não estavam presentes esses pontos hemorrágicos, ou seja, ou eles são agudos, menos de 7 dias, ou crônicos, mais de 30 dias. Tendo em vista a doença de base, certamente a maioria é crônica. Uma outra observação, nessa imagem nós temos a sequência SWI. A obtenção técnica dela é um pouco diferente da T2 estrela, mas na prática é a mesma coisa. Então são equivalentes, T2 estrela e SWI. Bem, é isso. Desculpe, eu acho que falei um pouco rápido, mas eu gostaria de agradecer pela aula, agradecer pela oportunidade. Essa imagem eu tirei no 8º período da faculdade, uma imagem do campus, da Faculdade de Medicina da UFMG, uma imagem que eu gosto muito. E é isso, vamos abrir agora para o debate. Debate com comentários. Bom, parabéns, Galileu, excelente apresentação. Esse é um assunto sempre excitante. Cada aula que a gente assiste, a gente aprende um pouco mais e você vê que na prática clínica as pessoas se enrolam muito com essa questão da ressonância, exatamente por não compreender os seus fundamentos. Eu acho que compreender os fundamentos é você entender como se compõe, né, ao longo do tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi que o Humberto mandou uma pergunta no chat. Sabemos que a tomografia tem como um dos principais efeitos colaterais a radiação e suas consequências. A ressonância teria efeitos colaterais? Até onde se sabe, não, sabe, Humberto? Não tem radiação, então é um exame mais seguro. Existem algumas restrições da ressonância relacionadas com, às vezes, um paciente colocou algum implante, uma capacete recente, alguns cuidados,
mas com os dispositivos modernos, até mais que os últimos 10 anos, é bem tranquilo de fazer ressonância, observados alguns cuidados. O contraste gadolínio tem alguma restrição no paciente com insuficiência renal grave e em gestantes, mas no mais é bem tranquilo. Há um questionamento na literatura se essas ressonâncias com campo magnético cada vez mais potente poderiam eventualmente causar alguma lesão, mas até onde sabemos hoje, a ressonância é um exame bem tranquilo, não tem radiação. Alguém tem alguma outra pergunta? Deixa eu achar aqui. Galileu, muito obrigado, viu, pela resposta aí. Era uma dúvida que eu tinha, foi bastante esclarecedor, tanto a sua resposta como a aula como um todo. Excelente, muito obrigado. O doutor Rogério estava entrando aí. Exato. Galileu, eu acho uma coisa interessante que a gente vê a difusão sempre muito homogênea. E como você tem visto alguns casos aí de AVC e tal, eu acho que a distribuição da injúria ela é heterogênea, ela não é homogênea. Como é que entende isso? Será que a gente vai melhorar a difusão e o mapa de ADC para entender melhor a lesão realmente? Porque parece que é uma coisa muito homogênea e nem sempre ela é homogênea do ponto de vista metabólico, vamos dizer assim, né? Esse comentário seu me lembra algo que o Montalverne, ex-presidente da SBNR, em determinada aula comentou, que você tem como analisar em muitos pormenores, claro, dentro do contexto de radiologia, a imagem da difusão, que às vezes na nossa prática a gente vê um branco na difusão e acha que é a mesma coisa, mas se você for analisar a intensidade do sinal, pormenores da radiologia, você vai ver que significam coisas absolutamente diferentes. Por exemplo, seria possível determinar uma restrição à difusão verdadeira de uma falsa só usando a difusão. Mas isso eu acho que é uma coisa para o futuro, ou então, para o radiologista mesmo, que tem mais recurso para avaliar no computador a imagem. Na nossa prática do dia a dia, a gente não consegue ainda diferenciar tão bem uma imagem, um hipersinal do outro na janela de difusão. Mas eu acho que esse é o futuro, uma melhor discriminação, uma melhor compreensão do que significa cada alteração de difusão, eu acho que é uma tendência futura. Com certeza, chefe. E uma coisa para os iniciantes, né, é sempre importante, principalmente o cirurgião, que ele vai ter oportunidade, às vezes, de ver a lesão, né, ao vivo, entender que essa é uma imagem que, por mais fantástica que seja, ela é uma reconstrução, né? Ela é uma fake news, né? Ela não é uma imagem verdadeira, né? Mesmo a nossa angiografia, ela perde um pouco porque ela é uma luminografia, né? Ela não é uma imagem real do vaso, mas ela é uma imagem do lúmen, né? E a ressonância ela é uma reconstrução completamente artificial e maravilhosa do que a gente poderia ver por dentro, né? Então, esperar que não é exatamente aquilo que você vê na ressonância que você pode encontrar ao vivo e a cores, né? Com certeza. Mais alguma pergunta? Não, beleza, então. Galileu, muito obrigado aí, cara, brilhante exposição. E é o que eu vou falar novamente, essa aula tem que ser uma vez por ano, porque cada vez que a gente repassa o conceito, a gente compreende um pouco mais. Todo mundo tem que saber esses conceitos básicos de ressonância, né? Assim, quem é neurologista, quem é neurocirurgião tem que dominar isso. Você vê as pessoas vendo lesão e não compreendendo o que estão vendo, né? Então, acho que é muito importante. Essa aula será repetida, com certeza, no que vem. Bom demais. Tá bom? Obrigado, professor. Tá bom. Humberto, obrigado aí pela oportunidade e espero ter contribuído, né, o Galileu com essa aula dele aí no arquivo seu, no seu portfólio de informações preciosas para a gente, tá bom? Com você. Certeza. Doutor Galileu, muito obrigado. Doutor Rogério, muito obrigado. Contribuíram muito. Esse webinar de hoje, doutor Galileu, foi um marco para a Minasfar. É um projeto que se iniciou há um pouco menos de um ano, na verdade, um ano e pouquinho. E esse é o 10º webinar. Então, é marcante para a gente, porque é o 10º evento online que fazemos, sempre construindo um conteúdo aí de relevância. E fica o convite aqui para todos os participantes, né, se inscreverem no canal de YouTube da Minasfar, né, YouTube/Minasfar. Nós temos lá outros conteúdos disponíveis. Tá? Será um prazer tê-los sempre conosco. Muito obrigado, Muito obrigado.
Um forte abraço. Até logo. Grande abraço.